Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque muitos dizem que o Concílio Vaticano II ele não é imposto por essa nova igreja. Se você está na nova igreja, você tem que seguir tudo. Você tem que seguir o Concílio Vaticano II, você tem que seguir a missa nova, você tem que aceitar tudo da nova igreja. E Francisco não fala nada, ele se omite completamente. E ao mesmo tempo que ele se omite dessas coisas... Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel. Sejam bem-vindos mais uma vez. Pessoal, hoje no nosso vídeo aqui do canal, a gente vai trazer um assunto que repercutiu muito aí na semana passada, que foi a carta do arcebispo da Nova Igreja, né, Carlo Viganò, onde ele está sendo julgado criminalmente ali, né, a nível de excomunhão, por algumas coisas que ele vem falando acerca de Francisco, do Vaticano II, e é isso que a gente quer comentar aqui hoje, sobre isso que está acontecendo aí na Nova Igreja, e em especial isso com esse arcebispo, não é isso, Marcel? É isso aí, Leonardo. Mas antes, pessoal, não esqueça de dar o like, que é muito importante. O vídeo que a gente pediu o like para vocês já passou de 100 mil visualizações. É um recorde aqui pro nosso canal. E no vídeo passado a gente estava pedindo para vocês se inscreverem para a gente atingir os 6 mil inscritos. A gente já atingiu, já até ultrapassou, O nosso objetivo agora são 10 mil 10 mil inscritos, essa é a meta. Porque a gente já está batendo os 8 mil, né? Então, pessoal, ajuda aí o canal e a gente agradece a vocês pelo apoio que tem dado aí nesses últimos dias. E muita gente critica quando a gente faz isso aqui, né, Marcel? De pedir like, de pedir inscritos. A gente pede porque a gente nem pede Pix, nada disso, né? Então, assim, não custa nada a pessoa dar o like, né? Então, mas se quiser tornar membro também, apoiar nosso projeto, toda essa estrutura que a gente tem aqui, para a gente também vai ser muito gratificante, para a gente conseguir manter tudo isso daqui. A gente também, logicamente, precisa da questão financeira. E se você puder ser membro, vai ajudar também nessa questão a gente aqui. Verdade. E também, pessoal, se quiser dar o dislike, fica à vontade para dar o dislike também. O nosso propósito aqui, Deus sabe de tudo. Então, podem criticar à vontade, pode dar o dislike, mas a gente pede também para dar o like, né? Então, vamos lá, Marcel. Ó, viu aí o que aconteceu essa semana? Parece que vai ser excomungado, hein? Pois é, o Dom Viganò, ele sempre se destacou na Nova Igreja por bater de frente com os absurdos de Francisco. Ele sempre teve esse destaque, ele sempre questionou, sempre foi considerado um bispo, mesmo apesar de estar dentro da igreja, né, da Nova Igreja, né, da igreja, igual ele diz, da igreja sinodal, né, ele sempre se destacou por defender a tradição católica, né, os valores da igreja católica, mesmo dentro da Nova Igreja. Parece que ele, né, ele chegou num ponto, né, ele entendeu, né, a coisa toda e agora está tomando essa posição, né, de praticamente, né, se tornando aí, talvez, não sei qual é a posição dele atualmente. Alguns dizem que hoje ele está na fraternidade, que já foi feita a sagração sob condição. Não é muito claro isso, né? A gente não sabe com certeza, né? Mas eu acho que futuramente vai se tornar um sedevacantista, né? Porque ele questiona o Francisco de uma forma que jamais um papa poderia ser, um papa verdadeiro, poderia ser colocado na parede, né, da forma que ele coloca Francisco. Então, é questão de tempo aí, se ele ainda não é sedevacantista, se tornar um sedevacantista. Ainda mais por esse processo criminal que ele tá passando, né, está sendo acusado de cisma. Então, praticamente, a gente sabe como vai terminar esse processo. Ele vai ser condenado, vai ser excomungado, e a partir daí, então, eu acho que ele vai formalizar, talvez, a posição dele, né, não sei se dentro da fraternidade, ou dentro do sedevacantismo, né? Mas com certeza o julgamento desse processo já está pronto. Ele vai ser excomungado. Da mesma forma que Dom Lefebvre foi excomungado, ele também vai passar pelo mesmo processo e daí a gente não sabe qual vai ser a posição dele depois disso. E vamos começar aqui trazendo alguns trechos da carta. E esse primeiro trecho que eu vou trazer, eu acho ele muito importante, porque ele vai de encontro com o pensamento de muitos aí que ainda tem o Papa Francisco como Papa e o Concílio Vaticano II como verdadeiro, vamos dizer assim, né? Olha o que ele diz aqui, ó. O Dicastério para a Doutrina da Fé informou-me com um simples e-mail
do início de um processo penal extrajudicial contra mim, com a acusação de ter cometido o crime de cisma e acusando-me de ter negado a legitimidade do Papa Francisco, de ter quebrado a comunhão com ele e de ter rejeitado o Concílio Vaticano II. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque muitos dizem que o Concílio Vaticano II ele não é imposto por essa nova igreja, que é um concílio pastoral, e eles começam a argumentar de que é algo que não é uma imposição. Aí aqui, ele está sendo acusado de quê? Por que ele vai ser excomungado? Por não aceitar o Concílio Vaticano II. Eles dizem que o concílio, que a adesão ao Concílio Vaticano II seria algo discricionário, que ninguém estaria obrigado a seguir, aderir, né? E aí prova que pela nova igreja, aqueles que não seguem o Concílio Vaticano II é considerado um cismático. Um cismático. Porque a acusação que eles fazem contra Viganò é de não seguir o Concílio Vaticano II. São duas acusações, né? De não seguir as diretrizes do Papa, né? O suposto Papa, e também de não seguir o Concílio Vaticano II. Então, você que defende aí que nós não somos obrigados, você que está aí defendendo a tradição dentro da nova igreja, dizendo que é contra o Concílio Vaticano II e que não tem problema nenhum você ser contra o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II não foi um concílio dogmático, saiba você que para a nova igreja, diante desse processo aí do Viganò, do Dom Viganò, você é considerado um cismático também. Então, verdade. Esse argumento cai por terra, né? Porque se você está na nova igreja, você tem que seguir tudo. Você tem que seguir o Concílio Vaticano II, você tem que seguir a missa nova, você tem que aceitar tudo da nova igreja. Senão você é considerado um cismático. Você ainda não é considerado formalmente um cismático, porque ainda não chegou lá no Vaticano, mas se um dia chegar, eles vão te processar também por não seguir o Concílio Vaticano II. E provavelmente você vai ser condenado a cisma. Exatamente. Ó, pegar outro trecho que ele fala da carta, ó. Não tá na sequência lógica não, mas se as pessoas quiserem acessar, é só buscar na internet e vai ver a carta. Bergoglio autoriza a bênção de casais do mesmo sexo e impõe aos fiéis a aceitação do homossexualismo, ao mesmo tempo que encobre os escândalos dos seus protegidos e os promove aos mais altos cargos de responsabilidade. Ele está citando aquela encíclica, né? Como é que é o nome? Esqueci o nome da encíclica. Amores Letícia, né? Que dá a bênção a casais do mesmo sexo, né? Que é um absurdo. Ele está promovendo com esse ato a sodomia, né? Que é uma coisa absurda. Está promovendo a agenda desses globalistas, né? Que querem promover esse tipo de comportamento, que é um comportamento que não gera filhos, né? Que é um comportamento para promover o despovoamento, né? Da terra e também, ao mesmo tempo, ir contra a família, né? Porque hoje qual é o modelo de família cristão? É um homem, uma mulher com muitos filhos. E você promovendo esse tipo de comportamento, você vai contra a lei de Deus, contra os mandamentos e contra a família, né? Que é o pilar da sociedade cristã. Ó. Vamos seguir. Você falou do globalismo, ele menciona isso também na carta. Ó. O globalismo impõe a agenda verde. Bergoglio adora o ídolo da Pachamama, escreve encíclicas delirantes sobre o ambiente, apoia a Agenda 2030 e ataca aqueles que questionam a teoria do aquecimento global provocado pelo homem. O Papa Francisco é o líder religioso aí das Nações Unidas, né, dos globalistas que promovem o queridinho. Essas ideologias que escravizam a humanidade, né, que o objetivo da Agenda Verde nada mais é que a escravização da sociedade, porque eles vão impor regras extremamente absurdas para que as pessoas sejam escravizadas, que é a questão da agenda eu esqueci o nome, crédito de carbono. O crédito de carbono, o que eles vão fazer? Eles vão taxar as pessoas que emitem carbono. Então, assim, pessoas que utilizam carro, comem carne, né, por causa dos bois, né, que produzem muito gás, que promove o efeito estufa, todas essas pessoas vão ser taxadas. Então quem vai ser o maior prejudicado nisso tudo? Serão os pobres, né? Que vão ter limitações, né, de acesso à comida, acesso a carro, a transporte. Então, assim, esse objetivo é o quê? É escravizar as pessoas, fazer com que essas pessoas que hoje são os donos do mundo terem mais poder. Porque
tem o comunismo, né, que não deu muito certo, né, para esse objetivo de ter poder, né, porque o comunismo ele acaba por destruir a economia do país. Apesar de você ter os políticos com muitos poderes nas mãos, né, como o exemplo da Coreia do Norte, mas ele acaba por destruir a economia do país. Então, eles vêm com esses novos modelos de sociedade, né, que é um pouco parecido com o socialismo, né, que é essa sociedade verde, né, que concentra muito poderes nas mãos desses poderosos, né, que a ambição dessas pessoas, né, as pessoas que têm muito dinheiro, elas não querem mais dinheiro, porque eles já têm muito dinheiro e mesmo que elas vivam 300 anos, elas nunca vão deixar de ser ricas, né? O dinheiro suficiente para 4, 5 gerações após essas pessoas. Então, como eles já têm muito dinheiro, o que eles desejam? Poder, né? Eles têm dinheiro, mas não têm o poder. Então, o que eles fazem? Eles promovem essas agendas para que tenham mais poder, né? Essa agenda verde é para a concentração de poder na mão dessas pessoas, né? Com os globalistas, os donos do mundo. E o Francisco, ele está aí junto com essas pessoas promovendo todo esse modelo novo aí de sociedade, que é a sociedade verde, a agenda verde e a agenda 2030 aí da ONU também, que tem esses objetivos, né? É isso mesmo, né? Peço desculpa aí que tô meio tossindo aqui um pouco, então pode aparecer aí, pessoal, já peço desculpa aí. Vamos lá, vamos continuar aqui, que é o mais importante, né? Ele determinou a utilização de soros genéticos experimentais que causaram danos muito graves, morte e esterilidade. Então, isso aí, a gente não vai falar aqui para não ter problema de gerar uma de algoritmo, confusão, né? Mas o pessoal sabe que ele o que ele está se referindo, né? Que são as picadinhas, né? As picadinhas. E muitas pessoas foram obrigadas mesmo, foram uma situação totalmente imposta, indo contra a vontade das pessoas, mesmo as pessoas que não queriam acabavam sendo obrigadas. E quem não queria era perseguida, né? Que externava isso era perseguida. Pessoas até no trabalho, pessoas nas escolas eram obrigadas a tomar essa picadinha. Era uma picadinha extremamente experimental, né? Que, na minha opinião, também é uma ferramenta de controle populacional. E o Francisco, ele promoveu isso, falou que era um ato de amor, né? Então, muitos católicos que às vezes nem queria tomar, né? Acabou sendo incentivado, né? Tendo essa consciência mais tranquila, indo tomar essa picadinha. Então, assim, o objetivo disso aí, a gente sabe que é mais uma ferramenta aí para controle também populacional, porque depois dessa promoção, né, dessa picadinha em massa, né, digamos assim, que a gente não quer que falar o nome, muitas pessoas tiveram comorbidades, né? Até hoje temos casos aí de pessoas que tiveram problemas circulatórios, o número de pessoas com infarto subiu muito, né, no mundo inteiro. E também na Europa, muitos países já foi proibida a utilização, né, a picadinha foi proibida em muitos países da Europa. Inclusive, está rolando até processo de indenização contra as fábricas, né, que fabricaram, né, essas vacinas, né. Tem muito processo de indenização acontecendo. Mas como ele está comprometido com essa agenda 2030 da ONU, né, a agenda globalista, ele promoveu, né, e acabou ajudando, né, para que as pessoas vá, né, como se fossem bois, né, indo para o abate. E todos tomaram. Ele continua, bem forte essa carta dele mesmo, né? É necessário que o episcopado, o clero e o povo de Deus se perguntem seriamente se é coerente com a profissão da fé católica testemunhar passivamente a destruição sistemática da igreja pelos seus líderes, tal como outros subversivos estão destruindo a sociedade civil. Muito forte, né? Quer dizer, refletir, né? Aqueles ainda que insistem em dizer que é papa, que é um concílio, mesmo pastoral, toda aquela problemática, né, cara? Ele dá o alerta, né, para que as pessoas, né, os padres, né, igual o exemplo das freiras, né, que romperam, né, com Francisco, né, e é o que eu venho dizendo, e isso vai acontecer com mais frequência. Muitos padres que têm boa intenção, muitos religiosos, eles vão chegar a essa conclusão justamente porque
a coisa tende a piorar, né? Até assim, eu acho que provavelmente uma coisa que pode acontecer aí nos próximos meses, acho que até ainda esse ano, é a proibição da missa tridentina em todas as igrejas, né? O pessoal de Campos, por exemplo, eles têm a autorização de alguns bispos para celebrar a missa tridentina, porque era o Papa, entre aspas, Bento XVI, ele tinha dado essa liberdade para os católicos, para os padres que desejavam celebrar a missa tridentina, que eles tinham essa autorização por livre e espontânea vontade. Depois, Francisco condicionou essa autorização à autorização do bispo, né, da diocese. Então, algumas igrejas ainda celebram missa tridentina porque o bispo ainda concede essa autorização. Mas eu acho que o próximo objetivo de Francisco é também proibir, né, de forma radical a celebração da missa tridentina. Então, pessoas, né, católicos tradicionalistas que vão à missa tridentina saibam que o tempo, né, da missa tridentina em algumas paróquias, algumas dioceses, está com o tempo, né, contado. Né? Vai ser o ato de Francisco aí, que eu acho que vai causar muito alvoroço no meio tradicionalista e vai acabar por trazer mais pessoas à conscientização de que Francisco realmente não pode ser Papa, né? É um Papa que colabora com a Agenda 2030 da ONU, não pode ser Papa, porque a Agenda 2030, pessoal, ela promove tudo quanto é imoralidade, inclusive o direito reprodutivo, à saúde reprodutiva, né? Como a gente disse aqui no vídeo passado, né? E também o bispo Viganò cita na carta a Agenda 2030, que é justamente a promoção do assassinato de bebês nos ventres maternos, né? A Agenda 2030 está comprometida com esse assunto, com esse objetivo, quando diz direito reprodutivo e saúde reprodutiva. Eu estou falando isso daqui porque isso está em voga no Brasil, e é muito importante que as pessoas saibam que Francisco se omitiu, né, diante o presidente Lula acerca desse assunto. Da mesma forma que ele se omite acerca de outros assuntos que têm acontecido no mundo, como até mesmo a eutanásia, né? Você vê casos de eutanásia de pessoas com depressão, né, com uma simples... Tudo bem que não é uma coisa simples, mas uma depressão, a pessoa que não tem condições nenhuma de tomar nenhuma decisão, pessoas tendo a eutanásia autorizada. E Francisco não fala nada, ele se omite completamente. E ao mesmo tempo que ele se omite dessas coisas, né, ele está lá. Da mesma forma que ele hoje processa, né, o Dom Viganò, ele está de abraços com humoristas que retratam Cristo como se fosse um homossexual. Você falou da missa latina e fala alguma coisa aqui, ó. Mesmo quando o mais implacável autoritarismo do Vaticano se alastrou contra sacerdotes e religiosos fiéis, pequenas comunidades de freiras tradicionais e comunidades ligadas à missa em latim. Quer dizer, a tendência é perseguir ainda mais. Né? Ele vai proibir a missa tridentina. Pessoal de Campos aí, ó. Aí eu quero ver como que isso aqui, eu não sou profeta, não. É questão de... realidade. É pule de 10, né? Então, assim, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. É questão de tempo, pessoal. Tempo. Vocês vão ter que decidir. Vocês vão querer ficar na missa nova ou querer desobedecer Francisco aí, não sei. E ele é muito duro, ó. Bergoglio é para a igreja o que outros líderes mundiais são para suas nações. Traidores, subversivos e liquidadores finais da sociedade tradicional que estão certos da impunidade. Bem duro, né? Então era isso aqui, Marcel. Trouxe alguns trechos, a carta tem mais outros pontos, se as pessoas quiserem ver lá na íntegra, só ir na internet aí que vai conseguir, né? Para ver que as coisas estão indo por um caminho bem difícil aí para aqueles que ainda reconhecem, né, como legítimo Papa. Enquanto o Santo Ofício, né, que não é mais o Santo Ofício, né, que é o dicastério pela doutrina da fé, está processando, né, criminalmente um bispo, um bom bispo, né, que defende valores cristãos católicos, né, um bispo que tem consciência do que está acontecendo, enquanto o Papa Francisco, né, entre aspas, que é a cabeça dessa pessoa católica verdadeira, ao mesmo tempo ele está de abraços com sacrílegos escarnecedores de Cristo, né, ao exemplo dos humoristas lá que ele recebeu.
de braços igual abertos. a gente falou no começo aqui, a gente não sabe assim, o pensamento certo do Viganò, né? Se ele realmente já se desligou dessa nova igreja. É uma incógnita, né? mas é uma incógnita, uma questão né? de tempo. É verdade. É uma questão de tempo. Quer deixar uma palavra final? Não, é só agradecer o pessoal que tem apoiado o nosso canal e continuar apoiando. A gente agradece muito, que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima, até o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Como lemos aqui na carta, né? Reflita, faça sua reflexão se essa nova igreja pode ser a igreja de Cristo. É o que Carlo Viganò faz aqui, o apelo, né? Porque muitas pessoas ficam questionando, né? Até a gente mesmo e as pessoas que adotam essa posição sede vacantista. Por que vocês não elegem um papa e acabam com esse problema? Porque não é fácil. Quem está lá é um impostor e a grande maioria ainda dá legitimidade a esse impostor. Isso que é complicado. Existem alguns critérios a seguir, como já falamos várias vezes aqui no canal, para que a gente possa tentar resolver a situação, para que os bispos que ainda defendem a fé possam tentar resolver, mas ainda não tem como. Então o que é preciso fazer? É levantar um grande exército realmente, é propagar a verdadeira fé católica para que a maioria que ainda reconhecem esse Francisco como Papa possam enxergar que não é. Então essa é a nossa principal missão aqui no canal hoje, no momento. Futuramente, só Deus sabe. Então vamos levantar esse exército, reflita e tome a sua decisão. É difícil? É, mas com Deus a gente sempre pode e vai vencer. Então fica esse recado aí. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.